Chegamos então no nosso terceiro dia de reflexão sobre o livro Uma Vida com Propósitos. E a pergunta de hoje é: o que dirige a sua vida? É um problema? É pressão psicológica? É uma crença? É a vaidade? Toda pessoa é dirigida por algo. Qual é a força que dirige a sua vida? Várias situações que podem dirigir a vida de uma pessoa. Vou citar 5 delas que estão aqui no livro. Uma delas é a culpa. Se você tem culpa por algo que você cometeu, você está preso ao passado. Você precisa se livrar disso. E o meio de se livrar disso é pedindo perdão. Eu mesma tenho experiência com isso. Eu sei o quanto pedir perdão te torna uma pessoa leve, livre. Você se livra, você realmente fica liberto de algo que estava te prendendo. Um livro que eu li, que eu também recomendo, que é O Maior Vendedor do Mundo, que embora o título sugira vendas, mas não é esse tipo de venda aqui do qual ele fala. Que ele diz várias coisas que são importantes de guardar para a vida, mas uma delas me marcou bastante, que diz o seguinte: o homem é escravo de suas ações. Então, se você é escravo de suas ações, que sejam de ações boas. E a Bíblia tem algo a dizer também sobre esse tema. Diz o seguinte: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Uma outra circunstância que move a vida de uma pessoa é a raiva. Não se esqueça, se você tem rancor, você sofre muito mais. O rancor dói muito mais em você do que na pessoa que te magoou. A raiva, ela impede você de perdoar. Enquanto você não perdoa, você não se sente livre. Se você é rancoroso, você se fecha para as pessoas e acaba descontando em pessoas que nem têm nada a ver com a situação. A Bíblia diz o seguinte sobre o rancor: ficar desgostoso e amargurado é loucura e falta de juízo que leva à morte. É hora de viver. Outra circunstância é o medo. O medo, ela te impede de crescer, te impede de perseguir seus sonhos, de arriscar. Seja por qual motivo, se for por disposição genética ou pelo meio que você vive que te causou esse trauma de medo, você precisa se livrar disso. A Bíblia diz o seguinte: quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então as armas para você combater o medo é a fé e o amor. Outra circunstância que move muito as pessoas é o materialismo. As pessoas se pegam ao materialismo de tal forma que vão adquirindo bens e quanto mais tem, mais quer. Se adquire um carro do ano, no ano seguinte já quer trocar de carro porque aquele já não satisfaz mais. E assim gira um ciclo vicioso que não satisfaz, quanto mais tem, mais quer. E aposta tanto a sua crença no materialismo, nas coisas materiais, que se frustra. Veja o momento atual que estamos vivendo. Muitas pessoas que tinham investimentos na Bolsa de Valores estão nesse momento com pelo menos 40% com menos no seu patrimônio. Os lojistas estão deixando de vender, estão deixando de trabalhar porque estão impedidos para isso. E se essas pessoas que eu citei que têm a sua confiança no materialismo, nesse momento elas estão sofrendo. Algumas delas estão até com problemas psicológicos por causa disso. Mas acorde, desperte. Saiba que você só estará seguro realmente se você estiver com um bom relacionamento com Deus. Isso é uma coisa da qual ninguém tira de você. Outra situação que dirige a vida de uma pessoa é a aprovação. Ela precisa da aprovação de outras pessoas para poder se sentir bem. Não aposte isso. Não dependa da aprovação do seu professor, da sua família, dos seus pais, dos seus amigos, da sua empresa, para que você seja feliz. Não dependa disso. Este livro nos diz o seguinte: eu não conheço a chave do sucesso, mas a chave do fracasso é esperar pela aprovação das outras pessoas. Não esqueçamos que nem mesmo Cristo teve aprovação aqui na Terra, e até hoje, mesmo ele tendo morrido por nós, ressuscitado, subido aos céus, até hoje tem pessoas que ainda não o aprovam. Então, por que você teria que agradar a todos? A chave do fracasso é esperar agradar a todos. Isso é impossível. Até porque temos que lembrar que as pessoas que mais nos magoam são as que mais amamos. Isso porque temos mais consideração por elas.
Se uma pessoa qualquer comete um erro contra você, passa facilmente. Agora, quando é alguém que você ama, fere muito mais. São diversas as coisas que dirigem a vida de uma pessoa, mas todas levam a um impasse, mais estresse, um potencial desperdiçado, uma vida não realizada. Não chega de perder tempo, hora de você ter propósito, saber qual é o propósito de Deus na sua vida, ter um bom relacionamento com Ele. Você não precisa da aprovação dos homens, você precisa da aprovação de Deus. Se você tem um bom relacionamento com Deus, tudo fica melhor. Se você tem um propósito na vida, a vida passa a ter sentido. Então você fica capaz de suportar o desprezo, a inveja, o rancor, qualquer situação que venha, possivelmente tentar tirar sua paz. Mas se você não tem um propósito, tudo fica insuportável. A falta de propósito é pior que a morte. Por isso que nos dias atuais a gente vê tantas notícias de suicídio, porque as pessoas que não têm propósito, elas procuram um escape, e a morte para elas é melhor do que o sofrimento que elas sentem. Elas buscam a morte não porque querem morrer, mas como um escape. Deus nos disse que Ele tem planos para nós, planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos, plano de nos dar esperança. E Deus é capaz de nos dar muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Isso está registrado na Bíblia também. Mas espera aí, você não tem que fazer nada para receber de Deus? Esqueça qual é o tema do nosso livro, que é uma vida com propósito. Você tem que ter o propósito de Deus na sua vida, aceitar isso. Então faça para você mesmo a seguinte pergunta: o ato que estou cometendo cumpre o propósito de Deus na minha vida? Olha, se seu tempo não é suficiente para realizar a vontade de Deus, é porque você está tentando fazer muito mais do que Deus está pedindo de você. A Bíblia nos diz o seguinte: a vida vistosa e arrogante é vida vazia, a vida simples e comum é vida plena. Então, devemos ter uma agenda equilibrada, não tentarmos fazer mais do que é necessário para a nossa vida, para termos um bom relacionamento com Deus. Precisamos parar um pouco para dar lugar às coisas mais importantes e tirar da agenda o que não nos importa tanto, para que a gente não fique sobrecarregado. A Bíblia é muito sábia, a Bíblia tem assunto para tudo. Olha o que a Bíblia nos diz: não viva impensadamente, descuidadamente, certifique-se de que compreende o que o Mestre quer. Então nós precisamos de um foco. A luz, quando bem focada, ela é capaz de cortar aço, como no caso do laser. Então, o foco nosso está em Deus. Quando se tem foco, é capaz de conseguir muito. Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele praticamente sozinho evangelizou Roma, e sendo perseguido, sendo massacrado, sendo preso, mesmo assim ele conseguiu atingir seu objetivo. Vale dizer que estar ocupado nem sempre é significado de que você está produzindo, né? Então veja no que você está gastando seu tempo, se realmente é em algo útil, produtivo. Por que isso tudo? Porque precisamos nos preparar para a vida eterna. Quando você chegar na eternidade, que sabemos que nossa vida aqui é passageira, Deus não vai te perguntar quais foram os teus antecedentes, quais foram os prêmios que você ganhou. E não se esqueça que méritos sempre são quebrados por outros, recordes são quebrados por outras pessoas. Então, naquele momento você foi muito importante, mas pode vir outro e faz melhor que você. Eu trabalhei com uma promotora de justiça que ela disse uma frase que eu nunca me esqueci. Ela disse que ninguém é insubstituível. E isso é uma verdade. Sempre haverá outro que poderá fazer o que você faz. Se não igual, pode ser até melhor. O nosso legado não é para agora, não é para esta terra, mas é para a eternidade. Então, em vez daquelas perguntas, Deus poderá te perguntar o seguinte: o que você fez com meu filho Jesus? Isso vai determinar onde será a sua eternidade. E outra pergunta é: o que você fez com o que eu te dei? Isso vai determinar o que você vai fazer na eternidade. Então, ficamos por aqui com o versículo, sempre há um versículo e uma reflexão para o final do capítulo. E o versículo de hoje é, para você memorizar: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías 26:3.
E a reflexão do dia: a opinião da minha família e de meus amigos é a força que dirige a minha vida? Que força quero para dirigir a minha vida? Fique com essa reflexão